Graça e paz. Bom, como o pastor teve falando aí nessa breve introdução, sou o Bruno Portela, venho ali da PIB Jandira, né? Conheço alguns irmãos aqui, já vi um X-Men ali, trabalhamos juntos aí há um tempo atrás, mas é um prazer voltar aqui à casa do Senhor, tá? Juntamente com vocês, tá? Então, congrego ali na PIB Jandira. Um tempo atrás aí, estivemos bem envolvidos aqui, trabalhando juntamente com a juventude, né? Então fizemos aí um acampamento juntos, conheci vários dos irmãos aqui da igreja, é uma bênção voltar aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor juntamente com vocês, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Bom, João 8:12, a palavra de Deus diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhe disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Amém? Bom, essa é a nossa palavra de Deus aí para a noite, né? O pastor teve me desafiando aí para que a gente possa falar um pouco mais sobre o Senhor Jesus como a luz do mundo, né? Sobre o Senhor Jesus como aquele que ilumina todo mundo aí, nessa série de mensagens onde falam sobre os eu sous do Senhor Jesus. E eu acho que para a gente começar a discutir um pouco desse tema aqui, é importante a gente fazer um resgate do contexto no qual o Senhor está falando com os fariseus aqui, e na onde o Senhor profere essas palavras, né? Se a gente ler o Evangelho de João, a gente vai ver que existem algumas idas do Senhor Jesus a Jerusalém, propriamente antes do momento final ali da crucificação. E essas palavras do Senhor Jesus aqui vai acontecer em um desses momentos, especialmente quando a gente está falando sobre a festa dos tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos é uma festividade que os judeus comemoram até os nossos dias, né? Na onde eles lembram ali o tempo em que eles passaram no deserto, vivendo em cabanas, né? Ou vivendo no tabernáculo de Deus ali, em tabernáculos, né? Então pode ser que na sua Bíblia aí esteja traduzido algo como a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos, porque esse é o contexto no qual os judeus celebravam essa festividade. Nesse momento, então, você tinha judeus de todas as partes
subindo então a Jerusalém, para que pudessem falar e relembrar esse momento na história deles, de quando o Senhor cuidou deles no deserto, de quando o Senhor guiou eles pelo deserto, de quando o Senhor direcionou o seu povo no deserto, tanto de dia quanto de noite. Num momento muito específico da festividade, você teria, no momento noturno, o acender de algumas velas, num candelabro, para simbolizar quando a coluna de fogo guiava o povo de Israel dentro do templo. Então você acendia, quero que você fique com essa visão bem na sua cabeça, existia o pátio do templo, você acenderia o candelabro ali com várias velas, e as pessoas passariam ali com uma velinha acesa, numa forma de um significado onde você passaria pelas trevas, guiado pela chama ali, guiado pelas luzes, rememorando quando o Senhor levou o povo de Israel pelo deserto como uma coluna de fogo. Então, se vocês lembram lá na história de Moisés, de dia o Senhor se mostrava para eles como uma coluna de nuvem. Quando a coluna se levantava e andava, estava na hora do povo andar. Quando a coluna parava e se assentava, estava na hora do povo parar. Quando era à noite, você tinha então uma coluna de fogo. Quando essa coluna de fogo levantava e andava, o povo deveria seguir a coluna de fogo. Quando ela parava, o povo deveria parar ali. Com essa imagem na cabeça, vocês imaginem então que o Senhor Jesus estava ali no pátio do templo, celebrando essa festividade da festa dos tabernáculos, e provavelmente é justamente nesse momento que o Senhor vai começar a sua primeira declaração nesse texto, que é sobre ele ser a luz do mundo. Ele olha para aquele público que ele tem de judeus, ele olha para aquelas pessoas que tem lá, ele já vem vindo nas últimas passagens de debates com os fariseus a respeito de quem ele é, e agora ele sobe um pouco o tom para falar assim: eu sou a luz do mundo. Essa primeira declaração aqui já sugeriria para todos os presentes que ele está se equiparando ao Deus de Israel que guiou o povo no deserto. Então eles têm um homem que está diante deles, eles têm um homem que está na presença deles no templo ali, que para a maioria das pessoas é um judeu comum, e esse judeu comum está falando para esse povo o seguinte: olha, eu sou a luz do mundo. Você olharia para o candelabro, olharia para o homem, olharia para o candelabro de novo e falaria: peraí, eu acho que eu peguei. Eu acho que eu entendi essa referência que esse homem quer dizer aí. Me parece que talvez ele esteja chamando para si um título que é bem grande, um título que talvez não cabe a ele, um título que homem nenhum deveria arrogar para si. Então a gente vai começar a perceber que os fariseus vão começar a falar com o Senhor Jesus a respeito desse testemunho que ele diz de si. O que os fariseus vão começar a falar com ele e indagar com ele é que esse testemunho dele não é válido, porque ele está falando de si próprio. Como ele fala de si próprio, o testemunho dele não é válido. Às vezes isso até faz um pouco de sentido, Um elogio que é feito de você para você mesmo, talvez não tenha tanta valia quanto um elogio que vem de uma outra pessoa para você. Isso é meio sabido que se pessoas de fora do seu convívio elogiam uma qualidade sua, ela é muito mais qualidade que se eu disser: eu sou muito inteligente, eu sou muito brilhante, eu prego maravilhosamente bem. A única coisa que você vai saber é que eu sou arrogante e que não tem nada a ver com esse processo de qualidade. Então, quando um elogio, um testemunho vem de si próprio, normalmente há de se desconfiar que esse testemunho talvez não é tão válido assim. E nesse debate que o Senhor Jesus vai promover aqui com os fariseus, a gente vai ver o Senhor falando que o testemunho dele é válido porque ele sabe de onde veio e ele sabe para onde vou. Mas como eles não sabem de onde o Senhor veio e nem para onde o Senhor vai, eles vão julgar por padrões humanos. E esse é o primeiro ponto que eu quero parar para trabalhar com vocês aqui nessa noite, A crença no Senhor Jesus como luz do mundo. Eu quero que a gente analise aqui nessa noite, que a gente saia nesse momento de culto aqui, refletindo um pouco sobre esse testemunho que o Senhor Jesus disse de si próprio. Esse testemunho que o Senhor colocou para os fariseus ali, que ecoa até os nossos dias aí. O que quer dizer a gente crer no Senhor Jesus como aquele que é a luz do mundo? Primeiro passo, se você pegou a visão
que a gente está tendo aqui do povo de Israel no deserto, se você pegou a visão da coluna de fogo, você vai entender que a primeira visão que você precisa entender de Jesus como a luz do mundo, é que o Senhor Jesus é aquele quem guia os meus passos. O Senhor Jesus é aquele quem guia o meu caminho. O Senhor Jesus é quem me direciona. Então, quando Ele fala para eu parar, eu paro. Quando Ele fala para eu me levantar e caminhar, eu caminho. Quando Ele fala que é para a gente parar de novo, a gente para. Quando Ele fala que é para a gente pregar, a gente prega. Quando fala que é para a gente deixar de pregar, nunca acontece, a gente está sempre pregando. Então, em todo esse momento aí, a gente está falando sobre o Senhor Jesus nessa situação. E a primeira visão que nós precisamos ter do Senhor Jesus como a luz do mundo, é a luz que nos guia em meio às trevas. Talvez atrapalhe um pouco a gente ter essa figura aqui, porque nos nossos dias, tudo é muito iluminado, né? Então, quando você sai na rua, provavelmente já tem um monte de poste de LED aí, para todo lugar que você vai tem luz. É muito raro você encontrar uma escuridão completa, como os antigos encontravam nos interiores ou até nas grandes cidades no passado. Tanto que isso muda a nossa forma de viver, né? Vários exemplos bíblicos remetem a um tempo em que você não tem uma iluminação tão clara como a gente tem hoje. Então, veja só. Você normalmente sai à noite da sua casa e vai em algum lugar para comer, ou vai em algum lugar para encontrar com alguém, porque tem luz. Confere? Nos tempos antigos, se você conversar com alguém lá, eu tinha uns familiares que moravam em São Roque, né? Veja que nem é tão longe assim. Como que eles funcionavam? O relógio natural deles era perfeito. Quando eles acordavam para amanhã, era dar aquele primeiro raio de sol, o pessoal levantava. Ao primeiro escurecer aqui do sol começa a se pôr, o pessoal já está se arrumando para dormir. Eu falo, rapaz, mas o negócio aqui é organizadinho mesmo, precisa de relógio, precisa não. Arraiou o sol, hora de trabalhar. Baixou o sol, a gente vai descansar, dormir, porque amanhã tem mais. Na nossa conduta recente, a gente não tem muito disso, né? A gente raras vezes lida com uma escuridão completa. E talvez essa visão perde um pouco de força para a gente. Mas imagina que você é o povo de Israel no deserto. No deserto. Sabe o significado de deserto? Não tem nada lá, só tem areia. E o povo de Israel vagando. Então, dentro desse cenário que você tem ali, o povo de Israel, é uma escuridão completa. Você no máximo acende uma velinha, e se você já passou por um momento de apagão na sua casa, você sabe que você acende a vela aqui, 2 metros para ali, você não enxerga nada. Aí você precisa vir com a vela para cá, para enxergar o que está acontecendo ali. E se você vai para o outro lado, você vai para a vela para lá, e assim sucessivamente, né? Então imagina que a coluna de fogo, a luz do Senhor, aquilo que nos ilumina, Ele está então criando um caminho para nós em meio às trevas. Entender o Senhor Jesus como a luz do mundo, como a nossa luz do mundo, como aquele que ilumina o mundo para a gente, é entender o Senhor Jesus como aquele que vai orientar os nossos passos no meio das trevas. É entender o Senhor Jesus como aquele que num mundo maligno, num mundo que jaz no maligno, num mundo de trevas, Ele é aquele que ilumina os nossos passos. Ele é aquele que ilumina o nosso caminho. Ele é aquele que diz como nós devemos andar. Amém até aqui? Estão comigo aí? Tranquilo? Eu falo na velocidade 2x do WhatsApp mesmo, então vocês vão, qualquer coisa, vocês falam, pelo amor de Deus, irmão, repete. Eu sei, é difícil, tal. O pastor Vilela falou, ele está enlouquecendo muito a PIB Jandira, eu vou compartilhar, o pastor Júnior mandou para cá, ele falou, agora ele vai enlouquecer aqui o pessoal da Moriá e tudo bem. Mas veja então, que tipo de aplicação a gente começa a fazer então, a partir desse texto aqui, né? Aquele que passa a crer no Senhor, que acredita no testemunho do Senhor, que entende o Senhor como a luz do mundo, ele não julga a partir de padrões humanos. Esse é o ponto que aparece primeiro aqui para os fariseus. Eles não conseguem entender o Senhor Jesus como a luz do mundo, por isso eles julgam segundo os padrões humanos. Eles olham da forma como o homem natural vê. Mas quando a gente crê no Senhor Jesus como a luz do mundo, a gente está falando de uma nova forma de enxergar. A gente está falando sobre uma nova forma de entender o mundo que nos cerca. Porque agora você não enxerga mais como aquele que está na escuridão, mal discernindo o que está acontecendo. Você está agora iluminado pela luz do mundo. Tem a coluna de fogo que diz para você o que está acontecendo nesse mundo. Então você consegue olhar para o mundo com a nitidez e entender exatamente aquilo que está acontecendo. O crente que olha para o Senhor Jesus e entende que o Senhor Jesus é a luz da vida dele, é a luz do mundo, ele precisa olhar o mundo
através dessa luz. Estão compreendendo? Quando a gente, veja que vários irmãos de óculos aqui, eu não sei o quão alto é o grau de vocês, mas o meu é um negócio assim, existem dois mundos para mim. Existe um mundo quando eu estou de óculos e existe um outro mundo quando eu estou sem óculos, né? E raras vezes assim eu acordo, às vezes atrasado, eu saio, quando eu olho para fora assim, eu falo, esse não é o mundo que eu estou acostumado a encontrar, eu preciso voltar e pegar meu óculos porque eu não estou vendo nada, não estou entendendo nada, não estou discernindo nada, não consigo ler, não consigo ver para onde eu estou indo, não dá para ver a placa do ônibus, não dá para entender nada. E o que acontece aqui? O crente maduro, o crente que crê no Senhor Jesus, ele usa a luz do Senhor Jesus da mesma forma que ele usa um óculos ali. Ele parte a olhar para o mundo a partir da luz que o Senhor Jesus joga sobre as nossas vidas. Ele começa a entender aquilo com quem ele se relaciona, as coisas com quem ele se relaciona, as pessoas com quem ele se relaciona, a partir dessa luz do Senhor Jesus. A partir desse entendimento de quem o Senhor Jesus é, a partir da luz que o Senhor Jesus joga aos nossos corações. Se tem um ponto, meu irmão, que a gente precisa começar a entender, é como que a gente está olhando as coisas ao nosso redor. Como que a gente está olhando o nosso convívio, como que a gente pensa as coisas. Uma pessoa iluminada pelo Senhor Jesus, ela não pode viver como um homem natural. Uma pessoa iluminada pelo Senhor Jesus, ela tende a fazer algumas loucuras, que para o mundo é loucura, para a gente é a ordem da casa. Então ela costuma perdoar umas pessoas aí que aos olhos do mundo não tem perdão. Ela costuma abraçar pessoas que aos olhos do mundo não mereciam ser abraçadas. Ela costuma dividir o pão quando ela sequer tem muito pão para ela comer. É umas loucuras desse gênero aí. Eu tenho certeza que tem muitos irmãos aqui experientes na fé e que já chamaram alguém para comer em casa quando não sabia muito bem o que ia comer também não. Então você vai lá e racha o pãozinho porque o Senhor proverá. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai dar. Eu lembro que minha tia, quando levava a gente pequenininho para a igreja lá, era um negócio bem doido assim, porque minha tia morava muito longe da igreja. E aí ela tinha um costume de senhorinha ali, que ela continuou congregando na mesma igreja que ela existe, desde que o pai dela era vivo, e hoje ela está com 78, então o negócio é bastante tempo. Só que ela nunca teve carro. E aí para você chegar na igreja, demorava papo assim de uns 30 minutos, 40 minutos você andando. E aí ia todo mundo caminhado. E aí ela ia parecendo a Branca de Neve e os 7 anões assim, com todo mundo atrás dela aqui, guiando para a igreja. Lá ela falava, vamos todo mundo para a igreja. Então aqui vai ter EBF, vai ter não sei o quê. E ia-se todo mundo para a igreja. Depois voltava todo mundo para a igreja. Eu chegava em casa e falava para meu pai, eu falei, não, esse negócio é muito cansativo, eu não quero ir para esse negócio de igreja, não é muito longe. Mas era interessante como tinha uma loucura, falou, vou pegar essas crianças vão andar 40 minutos comigo aí, porque eles precisam conhecer a luz de Jesus, eles precisam conhecer quem é o Senhor, eles precisam estar na casa de Deus. É essa semente que ela plantou, de fato germinou em vários dos nossos corações ali. Quando o crente começa a agir dessa forma, quando o crente começa a agir entendendo que o Senhor Jesus é a luz do mundo, o método como ele trabalha, o método como ele vive no mundo, o método como ele se relaciona com as pessoas, muda. O método como esse crente vai viver, muda. As coisas que ele entende lá fora é completamente diferente das formas como as pessoas estão vivendo lá fora. Ou pelo menos deveria ser. Por isso que a minha primeira pergunta para vocês envolve justamente aquilo que vocês fazem no seu trabalho lá fora. Qual que é o seu método de trabalho? Como que você trabalha? De repente você é um enfermeiro, daqueles enfermeiro por amor? Já viu? Aí a pessoa vai te atender com uma paz no coração, que você fala tal. Uma vez eu fui numa OBS, estava lá morrendo de dengue, o negócio tudo, e a moça botou o negócio do soro, assim, eu já estava 4 horas esperando. A moça me colocou lá no soro. Aí eu ia ficar lá e começa o soro, e a gotinha descendo bem devagar, assim, ó. Falei, não, mas aí ela botou errado esse negócio, não é possível. Esse negócio aqui devagar demais, e eu passando, já passou meia hora, o negócio do soro não descia nada. Eu falei, rapaz, já 4 horas esperando, agora eu vou ficar aqui, estou morrendo de dengue aqui, o negócio ainda com esse soro que não vai acabar. Aí vai eu lá mexer no soro, né? Porque aí sabe como é também. Eu fui lá mexer no negócio do soro aqui, eu falei, não, aqui vai ficar mais a jato. Vem a moça parecendo um leão do outro lado da sala assim, você quer morrer? Eu fiquei assim, desculpa? Não mexa mais nesse negócio aqui. Eu falei, perdão. Olhei para a pessoa que estava do lado e falei, enfermagem por amor, certamente. Pensa que, não julgo, talvez, num dia ruim eu faria a mesma coisa. Mas pensa que quando a gente pensa, quando a gente reflete, quando a gente medita sobre o enfermeiro cristão, é essa a primeira imagem que vem à tua cabeça.
Quando você pensasse num enfermeiro assim, fala, não, esse enfermeiro aqui, ele foi iluminado pela luz do Senhor, ele é alguém que converteu o seu coração pelo Senhor Jesus, essa é uma pessoa que encontrou com Deus e o seu coração foi completamente transformado. Como é que ele agiria no seu trabalho? Como é que ele atenderia? Como será que ele se relacionaria com as pessoas que chegam até ele? Quando eu estava preparando esse sermão aqui, me veio a imagem daquele filme, não sei quantos de vocês assistiram, aquele Até o Último Homem, né, que é um ator lá, o Andrew Garfield, e ele faz um soldado, que ele é adventista, e aí ele não vai pegar em armas e ele decide ir para a guerra. Uma ideia interessante. Então ele fala assim, eu preciso ajudar o meu país, mas eu não posso pegar em armas, eu não vou dar tiro em ninguém. O irmão foi lá e desenvolveu um método crente de como atuar na guerra. E ele decidiu, vou lá, não vou pegar na arma e vou ficar lá salvando vida. E aí ele, enquanto um crente que encontrou com o Senhor Jesus, e não quero nem entrar no mérito da denominação dele, mas aí ele entrou nesse mérito ali, nesse negócio, nesse encontro com o Senhor Jesus, e falou, eu vou para a guerra, e enquanto está todo mundo indo lá matar gente, eu estou indo lá salvar gente. Esse vai ser a forma como eu vou ser um soldado. Percebe? Ele não saiu do mundo. Ele não saiu de lá para deixar de ser um soldado. Ele descobriu um jeito de ser um soldado crente. Falou, como que eu vou fazer? Qual caminho eu vou trilhar? Embora a gente tenha hoje alguns políticos aí que talvez envergonhem a nossa imagem como cristãos, a ideia deveria ser a mesma coisa. Como é então um político crente? Procura o seu caminho aí, irmão, você vai ter que desenrolar alguma coisa aí, entenda lá qual é o princípio da palavra de Deus, e com a fé que eu tenho na palavra de Deus, iluminado pelo Senhor Jesus, eu vou aplicar todos esses princípios que eu tenho agora na política, e aí eu vou virar lá. E aí às vezes a pessoa fala assim, não, mas sabe o que vai acontecer, você pode morrer. Eu falei, mas só te contaram agora? Quando você entrou nesse negócio de Jesus aí, não te contaram que você corria o risco de morrer, não? Não disseram para você um negócio do Senhor Jesus falando assim, olha, mando vocês como ovelhas para o meio de lobos? Não falaram, não fala na sala de novos, pastor? Aí dá um desengajamento na igreja, né? Dá um desengajamento, realmente. Percebe então que todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus, que teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus e teve seu coração iluminado por Ele, começa a bolar meios de como executar nesse mundão a luz do Senhor Jesus, refletir essa luz do Senhor Jesus, crer que o Senhor Jesus é quem direciona os passos deles. Um ponto que é muito importante a gente pensar a partir desse primeiro debate entre o Senhor Jesus e os fariseus também, é que aquela pessoa que é iluminada pelo Senhor Jesus, ela sabe de onde ela veio e para onde ela vai. Sabe o que é isso? É senso de missão. Uma pessoa que entende, assim como o Senhor Jesus, percebe que ele está falando ali com os fariseus, está ele sozinho, os fariseus ao monte, ele está conversando ali com esse povo, então os fariseus falam, eu não acredito no seu testemunho. O Senhor Jesus fala, não tem problema, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou, portanto, a intimidação de vocês não me intimida. A oposição de vocês não me coloca medo. Eu tenho noção de missão. Eu tenho noção de para onde eu estou indo. Eu tenho noção do que o Senhor deseja para a minha vida. Então, dentro desse processo aqui, o que acontece que a gente nunca pode esquecer é, você está em missão para o Senhor Jesus, irmão. Você está na missão do Senhor Jesus. Você está sendo comissionado por Ele. Às vezes a gente corre um risco de achar que a igreja é um clube. As outras pessoas vão nos clubes lá de rico, não sei o que, esses negócios, joga golfe, essas coisas, a gente vem na igreja. É legal, a gente dança, a gente canta, a gente prega. Só que passou disso aqui, você fala, não, aí é muito envolvimento, né? Tem que cuidar dos irmãos que estão morrendo, misericórdia, isso daí não vai dar para mim não, tal. Esse negócio dá muito trabalho, né? As pessoas ficam tristes. Tem uns irmãos chatos, insuportáveis, tal. Infelizmente, esse negócio, o Senhor chama cada pessoa esquisita, e aí a gente tem que lidar com elas, é muito trabalhoso esse negócio. Então é melhor eu não me envolver com missão. É melhor eu não me envolver, não insistir com nada. Veja só, eu posso pegar os melhores pregadores do Brasil, colocar no YouTube lá da minha casa, e aí eu congrego só eu e o YouTube, eu paro a mensagem na hora que eu quero,
ajuda bastante, né? Você fala, não, estou cansado, veja só, tem um pregador chato que nem esse aqui, falando a beça, fala, não, a gente pausa, vou lá beber uma água, tomo um café, volto, tá tudo certo. Não tem ninguém te incomodando, é uma maravilha. Falou, ninguém vai ficar te atravessando, você não vai precisar dar a paz para ninguém, tem um irmão que você brigou, você nem vai lembrar disso na hora da ceia, que você vai tomar a ceia sozinho, já está uma bênção de Jesus. Falei, ó, que mundo. Só que qual que é o problema? A pessoa que vive dessa forma, ela não entende a missão do Senhor Jesus. Ela não está entendendo que o Senhor Jesus é a luz do mundo, e essa luz, ou ele crê nessa luz, mas ele está vivendo aqui como os fariseus. Ele está duvidando do testemunho. Falou, talvez esse Senhor Jesus aí de fato seja a luz do mundo, mas sabe como é? Eu posso inventar um outro jeito de servir, eu posso inventar um jeito que eu sirvo ao meu próprio gosto, e aí não tem problema. Ele ilumina aqui, para a gente caminhar aqui, mas eu quero ir para esse outro lado de trevas aqui, que está mais legal, tal, vai ser o desconhecido, uma coisa nova, nada de trilhar esses passos do caminho antigo, não é isso que eu quero para mim. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês gravem essa noite, né? Existe uma conduta que vem acompanhada quando a gente entende que o Senhor Jesus é a luz do mundo. Existe um modo de viver, um modo de pensar e um modo de agir quando a gente está caminhando, seguindo a luz do mundo, né? Nós não andamos em trevas. Um segundo ponto, então, que a gente precisa discutir agora, é se colocar talvez aí no lugar desses fariseus, né? E a gente precisa começar a entender, então, como a gente percebe esse Senhor Jesus aí. Como que a gente entende, então, quem o Senhor Jesus é. E o segundo ponto que eu quero que a gente medite é que a gente precisa entender, então, que esse homem que falou que é a luz do mundo, ele não é só um homem. Ele é o próprio Deus. É isso que o Senhor Jesus vai advogar na sequência. Quando o pessoal fala para ele, onde está o seu pai? O que ele fala? Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Esse é o momento em que o Senhor Jesus está falando com os fariseus aqui, e ele está jogando na cara desse povo, que ele fala assim, é o seguinte, vocês não me conhecem, não entendem que eu sou a luz do mundo, porque vocês sequer conhecem a Deus. Se vocês conhecessem a Deus, vocês me conheceriam. E vice-versa. Nesse momento a gente precisa entender que o Senhor Jesus é o próprio Deus. Irmão, falando um pouquinho de teologia aqui, não muito, apesar de tudo isso já estava sendo teologia, mas tem um negócio assim, chamado cristologia. Já ouviram falar? Disciplina assim e tal, maravilhoso. Os irmãos saíram da escola, né, pensaram que ia ser culto, eu falando de EBD, perdão, viu pastor, depois o senhor resolve esse problema. Tem um negócio chamado cristologia. A cristologia, ela estuda quem o Senhor Jesus é. A cristologia é uma área da ciência teológica que decide a discutir quem o Senhor Jesus é, como ele era. E uma das primeiras heresias do mundo a respeito do Senhor Jesus era dizer que ele não é Deus. Ele é alguém menor que Deus. Ele não é o Deus Todo-Poderoso, né? Esse negócio de trindade é uma furada, mas o pessoal começou tentando desacreditar o Senhor Jesus. Até hoje, a gente tem alguns resquícios dessas teologias aí, na onde o Senhor Jesus não é Deus. E aí a gente tem um problema, irmão. Se você não entender que o Senhor Jesus é Deus, se a sua compreensão de quem o Senhor Jesus é for fraca, for ruim, for um mal entendido, se você não tem clareza de quem o Senhor Jesus é, a sua vida cristã será medíocre ou inexistente. Se você não entender quem o Senhor Jesus é, se você não tiver a clareza de que Ele é o Deus Todo-Poderoso manifestado em carne humana ali, a sua vida de crente será muito ruim, será muito pobre. Inclusive, se a gente não entende que o Senhor Jesus é o próprio Deus, eu nem recomendo você seguir nada do que a gente está falando aqui. Imagina só, um homem apareceu há 2000 anos atrás, ele não é o próprio Deus, mandou você seguir ele, morreu na cruz e você está seguindo? Talvez é a gente que esteja com os parafusos a menos. Agora, se ele for o próprio Deus, se esse homem é o próprio Deus encarnado, como ele advoga ser, então a gente pode confiar nele, a gente pode acreditar nele, a gente pode ter esperança nele. Se ele é o Deus Todo-Poderoso revelado, a gente sabe que ele é aquele que não mente.
Ele é aquele que não nos abandona, Ele é aquele que não falha, Ele é aquele que não volta atrás. Aí a gente está falando do Deus Todo-Poderoso encarnado, se revelando a nós na plenitude do ser, na plenitude do humano, na plenitude de todas as coisas. E aí, meu irmão, quando a pessoa encontra com esse Jesus, quando a pessoa encontra com esse Jesus Todo-Poderoso, aí acontece uns negócios bem doidos, né? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu com vocês? Já encontraram com esse Senhor Todo-Poderoso? Já encontraram com esse Senhor que ele pega um drogado que você fala, eu realmente acho que daí não tem mais jeito. E aí de repente essa pessoa aparece completamente transformada e você fica, não, vou esperar quando ele vai deslizar, porque não é possível que esse camarada se converteu, não. Você precisa crer num Senhor Jesus Todo-Poderoso para entrar num presídio para falar de Jesus. Imagina um missionário? Missionário lá entrando no meio de um presídio para falar com um bando de bandido, com um negócio de facção criminosa. Se ele não acreditar em Jesus, irmão, não vai dar não. Se ele achar que Jesus é só um professor do primeiro século, não vai dar não. Se ele achar ali que o Senhor Jesus é só mais um político, um coach do primeiro século lá, ele fala, não, esse pessoal aqui é doido, não vai dar certo não. De repente um manifestou um demônio lá, deu um tribo mortal carpados, falou, não, partimos, não quero saber nada desse negócio, eu não quero me envolver com isso aí. Meu irmão, se você não entender que Cristo é o próprio Deus, nem esse negócio de igreja aqui dá para caminhar não. É muita doideira. Sabe que de uns tempos para cá, pastor, fui lá e me alçaram lá a lida dos jovens agora. Agora, cada mês que passa, eu envelheço uns 25 anos, mais ou menos, tal, que nem vida de animal, né? Aí você passa o dia inteiro e você fala com a pessoa ali, fala assim, irmão, pela misericórdia do Deus vivo, haja dessa forma. A palavra do Senhor te ilumina. A pessoa olha nos meus olhinhos assim e fala assim, de fato, irmão, o Senhor está correto. É verdade. No outro dia eu passo tal irmão numa gangue fumando lá com os caras. Eu falei, mas o que aconteceu entre ontem e hoje? Pela misericórdia do Deus vivo, eu achei que você tinha entendido. O irmão falou para mim, eu falei, entendi, não é verdade, Bruno, eu vou seguir esse caminho mesmo. Essa vida aqui sem Jesus não tem jeito mesmo, esse negócio eu vou... Aí eu chego, aí o irmão, não sei o que, realmente, tá lá, o irmão com uns bandidos na praça lá. Eu falo, mas o que está acontecendo esse negócio? Está alguma coisa errada? E depois ainda vem no domingo para servir, que é para me dar 2 desânimos. Eu falo, misericórdia, o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Às vezes, meu irmão, você vai brigar lá, você tem... Eu acho que isso não acontece aqui não, só deve acontecer lá na PIB, né? Mas aí a gente precisa discutir com a pessoa para a gente pensar qual que é a ordem do culto. Já brigou, irmão? Bom, antes da ceia lá tem a ordem do culto. Graças a Deus que não tem o papelzinho? Misericórdia, esse negócio aí é só Jesus para dar graça. Você vai caminhando e você entende ali, você chega, não, hoje eu vim aqui cultuar o Senhor, tal, e o irmão vai lá e fala, não seria bom se a gente mudasse esse negócio aqui? Põe, aí o outro irmão fala, não, eu acho melhor se botar aqui e tirar lá. Fala, não, mas se cantar 2 músicas, ai, mas essa música eu não gosto, o sangue de Jesus tem poder. Aí o irmão, eu não vou abrir mão da minha música, outro irmão, não, eu quero que toque a outra. Eu falo, mas o que está acontecendo? Será que vocês têm vindo para a igreja pensando no Senhor Jesus Todo-Poderoso? Ou vocês tiraram ele de cena e agora vocês estão bolando uma igreja para si próprio? Como que funciona essa lógica? Então percebe, irmão, que quando a gente tira o Senhor Jesus como o Deus da igreja, o Cristo da nossa igreja, quando a gente tira o Senhor Jesus como o nosso Senhor e o Senhor da igreja, a gente corre um risco de botar outras coisas no lugar. A gente começa a brigar por outras coisas. A gente se torna uma igreja sem poder, uma igreja sem propósito, uma igreja sem caminho. Aí a gente vira uma reunião de pessoas que vêm aqui para brigar umas com as outras e depois tomar suco de uva e pão. E aí o que acontece? A gente não pode viver assim. A gente precisa ter uma visão clara de quem o Senhor Jesus é. A gente precisa ter uma visão clara de quem o Senhor Jesus, do que o Senhor Jesus fez e está fazendo. Eu preciso ter uma visão clara, um senso de missão na minha vida, de para onde o Senhor Jesus está me levando. Do que o Senhor Jesus quer da minha vida. Qual que é o propósito? Você quer ver uma igreja, irmão, que nunca está desanimada? Uma igreja que ela nunca está com problema de avivamento? É a igreja missionária. A igreja missionária, a igreja que está servindo, ela fica sem tempo para brigar. Você não vai ver os irmãos da Ucrânia com um monte de míssil caindo na cabeça deles, brigando pela ordem do culto. Não tem briga na assembleia deles. Pode ser até batista. Você imagina um milagre.
Um monte de irmão batista na assembleia, todo mundo concordando com tudo, uma graça do Senhor Jesus. Porque o irmão está preocupado com a missão do Senhor. O irmão está preocupado com o que ele vai fazer. O irmão está preocupado com o que Deus quer da vida dele. O irmão está preocupado se a pessoa que veio no culto de ontem vai morrer por causa de uma bomba lá, explodir na casa dele, como que a gente vai ajudar. E aí não dá tempo de eu ficar olhando para outras coisas que são de menor importância. Quando a gente tem esse senso de missão, quando a gente tem esse senso de quem o Senhor Jesus é, de que é Ele que nos enviou, as coisas mudam. E eu quero frisar bastante esse ponto aqui, porque no nosso tempo, a gente tem vários Jesuses, alguma coisa desse gênero, vários senhores Jesus por aí, discutindo sobre, tentando tomar vulto. Então você tem talvez o Jesus Guru, né? Como ele funciona, ele é esse professor do primeiro século, ele te trouxe uma série de mandamentos importantes, negócio muito bonito, essas coisas de amor, mas você segue se quiser. E aí o irmão fala, gosto de Jesus, é maravilhoso, as coisas que ele ensina, algumas coisas eu não gosto não, tal. Mas assim, é um professor muito bom, falando, não. Se você crê no Senhor Jesus, irmão, se você entregou a vida para Ele, não tem nada de guru. O Senhor Jesus não é um professor não, Ele é o próprio Deus que desceu à terra para ensinar a gente. A gente tem o Jesus político. Já viram o Jesus político? Jesus político aparece agora em todo noticiário. O Jesus está de todos os lados. Tem político de esquerda à direita, todo mundo vem para o culto para conseguir o apoio de Jesus para ganhar o seu voto na próxima eleição. Os irmãos se matando por causa do Jesus político. Todo mundo convicto de que não, esse irmão aqui, ele não pode ser crente porque ele votou no político A. E esse outro irmão aqui, ele não pode ser crente porque votou no político B. E aí parece que quem morreu na cruz por nós foi algum outro político e não o próprio Senhor Jesus. Porque aí a gente começa a desfazer então as nossas comunhões por causa do meu político predileto ou do meu malvado favorito, como você preferir. Esse Jesus político também não existe para a gente não. Eu prefiro continuar com o Senhor Jesus que é Deus. O Senhor Jesus que é o Deus Todo-Poderoso. Talvez você possa encontrar aí também no SBT agora o seu Jesus Coach. Ele vai te dar ótimos conselhos de como você progredir na sua carreira profissional. Ele vai consolar essa tristeza que você sente no coração de vez em quando, tal, e você fala assim, você está triste. Levante sua cabeça, irmão. Você é uma pessoa muito preciosa, você vai ganhar o mundo, onde você plantar os seus pés, aí tudo vai ser próspero na sua vida. Esse Senhor Jesus, ele é um ótimo coach. O problema é que ele também não é o Senhor Jesus que se revelou na Bíblia, que se revelou para os discípulos, que apareceu em Jerusalém há 2000 anos atrás. Se você passar a seguir qualquer um desses ídolos de Jesus, irmão, a sua vida de crente será muito medíocre. A sua vida de crente provavelmente já está naufragada. Ou a gente põe a nossa fé na rocha verdadeira, ou a gente não vai parar em lugar nenhum. Sem o Senhor Jesus, nada a gente pode fazer. Não pense, vou repetir, não pense em nenhum momento que você pode chegar aqui em cima e tocar sem o Senhor Jesus. Não pense que você pode vir aqui na frente e pregar sem o Senhor Jesus. Não pense nem por um segundo que você pode acordar amanhã para trabalhar sem o Senhor Jesus. Ou você caminha com a rocha firmada nele, ou você está caminhando nas trevas. Ou você está caminhando em outra coisa que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Amém até aqui? Não vejo nenhumas pedras nas mãos ainda, então a gente está tudo tranquilo, né? É no final que o povo faz isso aqui? Eu não vou falar qual é o meu carro, pode ficar arriscado, né? Tal. É um palinho sofrido, gente. Vocês vão ver, vão ficar com dó do pregador. Tenham misericórdia. A última crença que a gente precisa ter a respeito do Senhor Jesus. O último entendimento, talvez, que a gente precisa ter como do Senhor Jesus aqui nesta noite. É do Senhor Jesus como nosso Redentor. Então o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. O Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso encarnado que viveu no nosso meio. Mas por fim, ele ainda é aquele que nos salvou. O Senhor Jesus é aquele que nos redimiu.
O Senhor Jesus é aquele que encontra com o nosso coração e nos arranca desse mundo de trevas, desperta o nosso coração, para que então a gente possa entender quem Ele é. E talvez o que mais aconteça com os crentes do nosso século 21 é a gente esquecer o que o Senhor Jesus fez pelas nossas vidas. É a gente esquecer de onde o Senhor Jesus nos tirou. É a gente esquecer o que o Senhor Jesus promoveu nos nossos corações. A gente não pode esquecer isso, irmão. A gente não pode. O apóstolo Paulo, depois de algumas viagens missionárias e algumas cartas, ele fala assim: olha, o Senhor Jesus salva aí os pecadores, do qual eu sou o principal, porque eu persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo, aquele mesmo, o maior missionário da igreja primitiva lá, é aquele que não esqueceu nem por um segundo quem ele era antes do Senhor Jesus. E a gente tem que imitar ele nisso e não pode esquecer em nenhum momento de onde o Senhor Jesus nos tirou. A gente não pode esquecer em nenhum momento a obra que o Senhor Jesus faz nos nossos corações. A gente não pode esquecer em nenhum momento o amor com que Ele nos amou, a graça com que Ele nos amou, a vida que Ele nos deu, a novidade de caminho que Ele nos deu. A gente esquece isso com muita facilidade. A gente esquece isso com muita facilidade. Quando a gente lembra da salvação que o Senhor promoveu nas nossas vidas, quando a gente lembra de onde o Senhor já nos libertou, a gente fica que nem Jeremias, sabe? A gente começa a trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança. É a nossa intimidade com o Senhor no passado, e a gente lembrar que Ele nos encontrou, que nos dá força para viver lá na frente, para ter esperança no amanhã. São os caminhos que a gente já cruzou no passado, que a gente olha e fala: olha, veja só. Eu tenho tido a oportunidade de ir lá no seminário, lá conversar com os pastores, né? E a gente vai com esses pastores aí com 40 anos de pastorado, 50 anos de pastorado. Não sei como eles aguentam, é uma miséria, só o Senhor para dar graça. E aí você vai conversar com ele e fala: pastor, o senhor não acredita que aconteceu lá na igreja? O irmão fez isso aqui, o outro irmão fez isso aqui, e ele olhava para a minha cara e falei: primeira vez? Eu nunca tinha acontecido com você ainda não? Falou: é assim mesmo, não aconteceu. Aí ele me contou um caso pior. Aí eu falei: então tá tudo bem, então meu caso está ótimo. Então realmente vamos continuar com essa minha luta aqui, porque a do senhor está muito brava. Então, a gente começa, sabe, é muito interessante a gente olhar para isso, porque isso aviva o nosso coração como igreja. A gente, enquanto igreja, precisa ver gente se convertendo. Esses dias eu tive uma alegria, né, de uma jovem lá, chegou lá como convidada lá na igreja, entregou a vida dela para Jesus, e tem agora começando a trilhar esses caminhos aí no Senhor, 2, 3 semanas atrás. E aí eu tirei muita onda com ela, que ela chegou com uma prima, e eu falei para ela, deixa eu entender, sua prima trouxe você para essa loucura aqui mesmo? Eu falei: a sua prima te contou como que é esse negócio? E aí a mocinha assim: sim, estava intimidando a irmã mesmo. Falei: não, vamos aqui então, vamos conversando com a irmã. E aí eu encontrei com ela no domingo de manhã, eu falei: e você voltou? Eu falei: não estou entendendo então quer dizer que esse negócio de Jesus é verdade mesmo? Você ouviu? Eu falei: não estava mais confiando nisso não. Brincadeiras à parte, irmão, tem crente que vive assim. A gente desacredita que orar adianta. Eu vou contar uma história dessa minha mesma tia que levava a gente quando era criança aí, né? Um tempo atrás, ela tinha uma irmãzinha na igreja dela, casou com um rapaz, uma jovem, que ela viu nascer lá dentro da igreja também. E a jovem casou e o sonho dela era ter um filho. O que acontecia? Ela não tinha um filho. Via lá no médico, via os negócios, via o que está acontecendo e nada de ter o bebê. E minha tia lá, vice-presidente do ciclo de oração, esses negócios tudo, oração. E nada da minha moça, tal, não sei o quê. Um belo dia, a jovem vai lá e chama as irmãs do ciclo de oração para se reunir na casa dela, que ela queria fazer um café para agradecer as irmãs que têm orado ali por ela e tudo mais, né? Minha tia vai lá, junto com as outras irmãs, senta à mesa, estão lá tomando café. Num determinado momento, a irmã tira assim, um resultado assim, e bota na mesa. E aí ela fala assim: tô grávida. Aí minha tia ficou assim: você é cheia de piada mesmo, né? Aí eu falei: oxi. Ela falou: tô falando para a senhora, irmã, vocês oraram e aí aconteceu. E ela: e é mesmo? Não estava acreditando não. Eu falei: Aí ela me contou esse testemunho, eu falei: como assim, tia? A senhora estava orando e não achou que ia acontecer? Aí ela falou: é verdade, o Senhor falou comigo depois, eu fiquei pensando, eu falei: é verdade.
Mas é engraçado, a gente acha que oração é tipo um trevo de 4 folhas. Você tenta para dar um up, né? Mas se não acontecer... A gente precisa lembrar de quem o Senhor Jesus é. A gente precisa lembrar de orar acreditando que a oração adianta. Aquele que se achega a Deus precisa ter fé, senão é impossível agradar ao Senhor. Então, dentro desses cenários em que a gente vive, a gente precisa lembrar que a oração adianta. Faz 2000 anos que esse negócio de oração está sustentando a igreja aí, irmão. Esse negócio de partilhar o pão adianta, faz 2000 anos que a gente está fazendo esse negócio aí. Deixa eu contar um negócio para você. Quando começou, a gente estava sendo perseguido pelo Império Romano. Aí depois a gente foi lá e virou o Império Romano. Você vê, uma loucura. Aí passou um tempinho, caiu o Império Romano. Aí a igreja estava lá ainda. Aí depois caiu outro império lá também, estava lá a igreja. Depois apareceu uns muçulmanos lá matando a gente também continuou a igreja lá. Aí agora a gente está no capitalismo aí, e deixa eu contar um negócio para você. Quando ele acabar, a igreja vai continuar também. Mas a igreja que persevera é uma igreja que ela entende o Senhor Jesus como um redentor das nossas vidas. Ela entende a missão, ela entende que o Senhor Jesus está salvando, ela entende que o Senhor já nos salvou e por isso eu posso continuar abençoando, orando, distribuindo perdão, distribuindo graça, falando do Senhor Jesus, porque Ele está fazendo a obra dEle, Ele está transformando e Ele não parou de trabalhar. Entende isso? Consegue pegar essa visão aí? Na semana passada nós tivemos uma oportunidade de compartilhar lá na igreja sobre misericórdia, né? E irmão, a gente só consegue entregar aquilo que a gente recebe. Só dá para ser misericordioso depois que alguém foi misericordioso com a gente, sabe? E aí, eu lembro que teve uma imagem que a gente conversou um pouco depois, eu fiquei lembrando com os irmãos, eu não sei se vocês já viram, né? Todo mundo conhece o Diácono Estevão? Conhece? Diácono Estevão? Ninguém conhece o Diácono Estevão? O que está acontecendo com o EBD aqui, pastor? Vamos orar aí pelos irmãos aí. Então, obrigado, irmão. Deus abençoe sua vida. Tá. Não, faz só 1950 anos aí que ele morreu, gente. Pela misericórdia, não é possível que vocês não conheçam. Diácono Estevão, um dos primeiros diáconos de Atos dos Apóstolos ali. Eu fiquei preocupado de ter um Diácono Estevão agora aqui na igreja. Confesso, perdão, viu, irmãos? Tá no... Diácono Estevão é um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para atuar ali na igreja, os primeiros 7, né? Aí Estevão, ele foi chamado para servir a mesa. O negócio dele, ele ia ajudar, repartir ali o pão com as viúvas, aquele negócio todo e tal. Só que acontece, o homem era meio doido, aí ele decidiu pregar o evangelho, essas coisas perigosas. Nesse processo de continuar com essa coisa perigosa aí de pregar o evangelho, os fariseus não gostavam muito dele, se reuniu uma galera ali, apedrejou ele lá, tudo aquela maravilha. E aí aos pés dele ali, próximo dele, tinha um tal jovem chamado Saulo, que estava aprovando todo esse negócio aí. Ele falou, não, tem que matar mesmo, esse camarada aí não tem condição e tudo mais. Só que a gente frisou um pouco nesse trecho de meditação, justamente que ao morrer, Estevão já começa a ser apedrejado. E próximo do momento em que ele está para morrer, que ele percebe que são os minutos finais dele, ele olha para aquele povo e faz uma oração para o Senhor o seguinte: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E aí eu lembrava que tinha um meme, veja só a cultura do pregador, tinha um meme no Instagram, que brincava com a situação de Paulo chegando lá no céu, e aí olha para Estevão, e aí Estevão olha para Paulo e fala, ué, última vez que eu encontrei com esse homem aí, ele trabalhava na concorrência, o que está acontecendo agora? E aí o pessoal fala, não, que Estevão argumentaria com Deus. Eu falei, só se não for o Estevão do texto bíblico também. Porque o Estevão do texto bíblico já tinha orado pelo perdão de Paulo. O Estevão do texto bíblico estava para entregar sua vida para o Senhor, orando pelas pessoas que iam ficar e que ele nem ia ter condição de fazer nada por eles. Aí você precisa entender que no coração de Estevão tem esse Senhor Jesus que é a luz do mundo. Esse Senhor Jesus que é o Deus Todo-Poderoso. E esse Senhor Jesus que salvou a vida dele. E agora, como ele sabe que a vida dele já está escondida com Deus, nem importa o que vai acontecer com o corpo dele aqui, contanto que mais pessoas possam ser salvas. E aí é esse tipo de gente doida que vai fazendo a igreja do Senhor e ela vai se movimentando. E a gente precisa continuar a acreditar que o Senhor Jesus está vivo. Essa é a base da nossa fé. Essa obra que Ele realizou enquanto Cristo Redentor, de morrer pelos nossos pecados e não continuar morto, mas ressuscitar dentre os mortos. Essa é a base da nossa fé.
Essa é a base da nossa crença. E aí quando a gente olha para esse negócio, ele fala, não, eu não estou caminhando sozinho. Aquele que é a luz do mundo continua caminhando comigo. Ele continua guiando meus passos. Ele continua guiando a minha vida. Eu não posso pensar em outra coisa. Veja só, esse é o Senhor Jesus, a beleza suprema, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é e que há de vir. Eu confesso, irmãos, para vocês que tem uma imagem que para mim é linda, que é a do apóstolo João, lá em Apocalipse. Quando ele olha para trás e vê alguém que fala com ele, fala, vi alguém como aquele que é semelhante ao Filho do Homem. Ele quase não reconhece aquele Senhor Jesus Todo-Poderoso. E aí ele olha e já cai no chão ali e fala, é o Senhor, eu não sou digno, eu não posso, eu não consigo mais. E eu acho lindo que a gente precisa ter essa visão nas nossas vidas de quem é esse Jesus Todo-Poderoso. Porque aí, irmão, se for só você que é crente lá no seu trabalho, só você fala, não tem problema, é mais do que suficiente, tem eu, o Senhor Jesus. Eu falei, vixe, a gente vai que vai aqui, daqui a pouco a gente montou uma igreja. A gente precisa ter essa convicção de um Senhor Todo-Poderoso. Um tempo atrás eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã, isso lá no seminário também, o pastor estava compartilhando com a gente, uma irmã que ela estudou medicina, o sonho dela era trabalhar assim, dentro do SUS, assim, para poder ajudar as pessoas mais pobres, né, tal, e prestar um bom atendimento. A irmã foi lá, estudou, fez lá todo o seu trabalho, correu atrás desse processo e tudo mais, fez lá o concurso e conseguiu passar, e ficou como uma espécie de supervisora ou diretora lá de uma UBS. Quando ela chegou na UBS, estava cheio de enfermagem por amor, de pessoas por amor, que trabalham por amor e tal. O pessoal fazia o horário que queria, entrava na hora que queria, saía a hora que queria. A moça queria trabalhar direitinho, ela era crente, compromisso ético com o Senhor Jesus. Ela falou, gente, assim, ó, vocês são tudo funcionário público. O horário é tal, e aí vocês saem no horário tal e o horário é esse aqui. Você imagine que aí o inimigo se manifestou. Ela falou, como assim? Falei, não, esse negócio aqui não está errado, não sei o quê. Aí o camarada começaram a fazer aquele negócio. Aí os funcionários começaram a fazer o quê? Corpo mole, denúncia da irmã, falava que a irmã fazia não sei o quê, e a irmã lá, chegava na igreja, e aí chorava, e falava, pastor, eu vou abandonar todo esse negócio, não vai dar para você. Eu falei, irmã, Deus não te colocou lá, continua lá, mantenha a fé no Senhor Jesus aí, você continua trabalhando do mesmo jeito, tal, não sei o quê. Depois de tanta denúncia que o pessoal fizeram, o secretário de saúde decidiu aparecer lá para apurar as denúncias que tinham feito a respeito da irmã. E aí a galera que tinha denunciado, já ciente do processo, foi lá e fez o quê? Falou, maravilha, agora que o negócio vai cantar, vai estar todo mundo aqui para fazer o falso testemunho contra a irmã, o que pode dar errado, né? Então o negócio agora vai virar. Só que, surpreendentemente, o secretário, em vez de ir primeiro no posto de saúde, decidiu passar no bairro. E aí começou a conversar com as pessoas a respeito de como que estava o atendimento do posto de saúde da região. E aí o pessoal falava, você sabe que até um tempo atrás era bem ruim o negócio. E aí você chegava no horário, não acontecia, aí marcava consulta, a pessoa não estava lá, a gente chegava na hora que era para buscar o remédio, não tinha ninguém para receber a gente. Então foi uma doideira. Falou, mas aí de uns 3 meses para cá, uns negócios assim aí, tá mudando as coisas, tá não sei o quê, o pessoal entra no horário certinho, funciona, a gente chega lá, tá tudo bonitinho. Falou, é mesmo, tá, e foi conversando com ela. Pois bem, quando chegou o camarada no posto de saúde, imagina só, os inimigos já se manifestou assim, falou, é agora. E aí o pessoal falou, não, ele falou, eu quero ouvir vocês aí e tal, né, mas antes de falar com vocês, o secretário foi lá e falou assim, eu queria aqui elogiar o trabalho, né, que a gente tem aqui da nova funcionária, tal, realmente estive passando aí pelo bairro, e o trabalho que ela tem feito aqui tem abençoado várias pessoas, inclusive a gente vai copiar esse modelo aqui para a gente aplicar nas outras, porque realmente o que ela fez aqui funciona, então a gente precisa ver como que a gente imita para replicar para os outros. A galera começou a murchar assim, agora como faz? Como que denuncia agora? Como que você faz o processo? Mas sabe o que acontece? Essa era uma irmã crente no poder que o Senhor Jesus tem para redimir pessoas, redimir histórias, redimir lugares. Com uma igreja que na mais dificuldade que ela encontrasse, com mais dificuldade que ela passasse, essa igreja estava lá fortalecendo ela, falou, a gente está orando junto, irmã, porque a gente está nesse processo, porque a gente também acredita nesse mesmo Deus. Então não é possível que ele mandou a senhora lá à toa, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa tem que acontecer nesse processo aí, alguma coisa vai acontecer lá, então vamos continuar orando, não saia da posição que o Senhor te colocou. A gente precisa crer nesse Cristo, nesse Senhor. A gente não pode esquecer que Ele está vivo, que o Senhor Jesus é vivo. A gente não pode esquecer disso. Eu quero concluir, aproveitando aí
essas bodas que vocês têm comemorado aí, que o fundamento dessa igreja que persiste continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito. A igreja que vence impérios, que subsiste a político de esquerda, político de direita, político de centro, império de direita, império de esquerda, o raio que você quiser falar. A igreja que resiste é a igreja que tem o fundamento no Senhor Jesus. A igreja que se renova é a igreja que mantém-se firme no fundamento do Senhor Jesus. A igreja que vence as trevas é a igreja que permanece fundamentada no Senhor Jesus. Então, irmão, isso parte primeiro de cada um como unidade. A gente entender se o Senhor Jesus tem sido o fundamento da nossa vida. Se as decisões que eu tenho tomado, se os caminhos que eu tenho trilhado, de fato estão falando, olha, Jesus é a luz do mundo e é a luz da minha vida. Ele é o fundamento, eu construí a minha casa sobre ele. E por isso ela não vai cair. E ainda que caia, ele me ressuscitará no último dia. Essa é a nossa fé no Senhor Jesus. A gente imagina que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. E aí até quando aos olhos humanos o negócio é mal, falou, fica tranquilo, porque a morte, irmão. O pessoal fala, não, infelizmente morreu. Eu falei, pra gente é descanso temporário. Né? Você está trabalhando muito, eu sei, todo mundo CLT, é um negócio, o trem está uma maravilha. Você tem cansado, fica tranquilo. Para a gente a morte é só um descanso. Faz uma passagem aqui e a gente tem esperança de que como ele ressuscitou, a gente também vai ressuscitar no último dia. Por isso, o meu convite final para vocês hoje é que vocês ancorem a vida de vocês no Senhor Jesus. Não caiam em nenhuma enganação do inimigo. Não encontrem um outro Jesus perdido por aí. Não vá para esse Jesus fraco, esse Jesus sem poder, esse Jesus aí que morreu e não voltou. Um tempo atrás eu tive aula com um teólogo que era desse negócio, eu quase tive um piripaque. Aí eu falei, não, ele falou, não, o pessoal fica pensando que Jesus vai voltar. Eu falei, não é isso não? Então, olhar para a Bíblia, olhar para o teólogo. Ele falou, não, esse negócio aí, o pessoal fica pensando que vai vir um Senhor Jesus dos céus. E eu assim, eu falei, eu estou me sentindo meio ofendido, que era justamente o que eu pensava, assim, tal. Vai vir um Senhor Jesus do céu, vai ressuscitar os mortos, tal. Eu falei, não foi isso, Paulo ensinou, não é isso que está acontecendo. Quase entrei numa crise existencial aqui, eu falei, eu acho que quem vai para o inferno é ele, se ele não quer ressuscitar, deixa com ele então. Eu quero ressuscitar, não sei para onde ele vai, no que ele está fazendo, não me interessa. Mas o Cristo que eu conheço, o Cristo que me salva, o Cristo que me consola, o Cristo que me dá força, é o Cristo que vai voltar, é o Cristo que ressuscitou, e é o Cristo que vai nos ressuscitar junto com ele, para morar pelo século dos séculos. Então o meu convite para você hoje, é que você ancore a sua vida nesse Cristo. E que quando as pessoas apresentarem um Jesus falso para você, fala, não sei de onde você tirou esse demônio aí não, mas isso não tem nada a ver com o meu Senhor Jesus. O meu Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Minha vida é ancorada nele. Aquilo que eu pratico está ancorado nele. Aquilo que eu vivo está ancorado nele. E aí vocês podem falar algo como eu e minha igreja serviremos ao Senhor aí. Nós juntos estamos pensando nesse projeto, na missão que ele nos deu, na vida que a gente tem. Ele é o fundamento da nossa vida. Ele é o fundamento da igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Agradeço a paciência dos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. E obrigado, Pai amado, por mais uma oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra e ouvir aquilo, Senhor amado, que o Senhor já falou aos nossos corações. E relembrar, Senhor amado, aquilo que é para as nossas vidas, Pai. Oro, Senhor amado, para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas poderosamente a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai. Senhor, não nos permita, Pai, ancorar nossa casa na areia, Senhor. Pai, que a todo tempo, Senhor amado, a gente venha lembrar que o Senhor é a nossa rocha. A todo tempo, Senhor. Oro, Pai amado, para que a gente, enquanto igreja, a todo tempo lembre que o nosso propósito é cumprir a missão do Senhor, Pai. Que o nosso propósito é continuar firme e forte na missão do Senhor. Derrama poderosamente do Teu Espírito sobre cada coração, Senhor. Pai, dá força, Senhor amado, aos cansados. Dá, Senhor amado, esperança, Pai, para aqueles que estão sem esperança, Pai. Oro, Senhor amado, para que todos possam voltar a Ti, Pai, e encontrar no Senhor, Pai, a força que precisam para vencer essa semana, para vencer mais um dia. Oro, Senhor amado, que o Senhor derrame poderosamente, Pai, do Teu poder,
Que a tua palavra crie raízes profundas no nosso coração, Senhor amado, para que em nenhum momento a gente esqueça de praticá-la. É isso que eu peço, Senhor amado, e agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém.